como que as nossas vivências, as nossas experiências modificam o nosso caminho. E eu acredito em destino? Você acredita em destino? Essas são duas perguntinhas que eu recebo, que muitas pessoas já me perguntam. Nessa situação, eu gosto muito de falar sobre a minha trajetória como terapeuta, né? Porque eu trago essa experiência para mim, para que eu possa falar também para vocês e compartilhar a minha experiência e buscar que ela também ajude de alguma forma vocês, né? Como até pouco tempo atrás eu não imaginava que eu me tornaria terapeuta, que eu seria terapeuta holístico, trabalharia com isso, ou que viesse aqui num vídeo e falasse para vocês e me expusesse numa câmera, ou tanto no vídeo gravado, como ao vivo, como em fotografia, como seja onde for, nas redes sociais. Porque eu não gostava disso, eu não gostava de me expor, tinha muita vergonha. Ainda tenho muito a trabalhar com isso, mas eu precisava empreender algo na minha vida que me motivava mais em relação a onde eu estava. Porque até então, o meu trabalho como servidor público que sempre me deixou muito feliz, muito contente, porque era a minha missão, fazia parte da minha tarefa, que eu me sentia feliz fazendo, isso passou a se tornar um peso. Eu comecei a me sentir deslocado, me sentir mal, e passei por diversas experiências que me levaram a crises de depressão, tristeza, ansiedade, pânico, suor frio, palpitação, falta de ar, enfim, diversas situações que eu nunca imaginei sentir na minha vida. E experiências muito fortes, muito intensas que tinham um sentido para mim, que eu precisava aprender algo, mas no momento que eu passei por isso eu não enxergava isso dessa forma, né? Eu detestei as experiências, porque eu não via aprendizado nelas. Né? O que precisou acontecer para que eu olhasse para aquilo de uma forma diferente e percebesse o aprendizado que existia por trás de tudo aquilo, né? Eu precisei levar um tempo para que eu adquirisse consciência e realmente entrasse no meu processo de despertar e pudesse perceber o que estava acontecendo de bom com tudo aquilo. E foi isso, né? Eu já estava num processo difícil, como me vendo como na minha profissão, e no lugar onde eu estava, já estava muito difícil. Então, a partir do momento que aquilo aconteceu, aquela experiência negativa, entre aspas, aconteceu, eu levei mais uma chacoalhada da vida, muito intensa, e com essa chacoalhada eu pude olhar para a minha vida de uma outra forma, com outro olhar. E aí perceber que aquilo estava me apontando um outro caminho, em direção a algo que me animava a fazer, a algo que me despertava amor, que era trabalhar com Reiki, trabalhar com a terapia holística. Falar sobre esse assunto me deixava feliz, então eu precisava me empreender algo nesse sentido. E quando eu começava a empreender algo nesse sentido, eu me sentia feliz, eu me sentia alegre. E isso era um sinal do universo, do Criador, de que eu estava indo num caminho que me deixava mais feliz. Então eu estava indo em direção ao meu propósito, melhor dizendo, né? A minha essência, a minha verdade interior. E conforme fui percebendo isso foi se fortificando, eu fui intensificando também esse processo de ir ao encontro da minha verdade, da minha essência e de aprofundar esse meu trabalho como terapeuta, né? E ao longo do tempo desenvolvendo isso cada vez mais, né? Então são experiências que nos levam a grandes assim, vivências, digamos assim, né? E isso faz com que a nossa vida se transforme, só que nós precisamos aceitar as experiências, aceitar tudo aquilo que nós estamos vivendo, para que a gente também aceite e perceba as transformações positivas que vêm vindo para nós. Porque se eu tivesse olhado para aquela experiência com um olhar de negação, de vítima, eu poderia ter me afundado naquilo, permanecido onde eu estava, naquela condição de depressiva, eu digo, né?
com bastante dificuldades em todos os sentidos, e com isso eu ter me anulado e ter permanecido naquilo ao longo do tempo, né? E não ter despertado para um aprendizado, para uma coisa boa, para algo positivo, que eu pudesse transformar algo bom na minha vida, né? Percebem a diferença? Então, se eu não aceito a situação, a experiência, digamos assim, por pior que ela pareça, ela sempre tem um aprendizado. Só que a gente não enxerga no momento que está passando por aquele furacão, como eu sempre digo, né? A gente precisa passar tudo aquilo para que eu possa olhar para trás e perceber que aquilo ali me trouxe uma experiência, um aprendizado bom. E que aquilo vai mudar a minha vida para melhor de alguma forma, né? Então, se eu tivesse permanecido naquilo, provavelmente estaria ainda me sentindo a vítima daquilo, daquela situação ruim que eu vivenciei, né? E quando eu consegui então aceitar, abençoar tudo aquilo e aquelas pessoas com quem eu encontrei, que me levaram a tudo aquilo, que foram os atores daquela situação que eu vivi, isso tudo me deu outro sentido. E eu fiquei feliz e consegui também sentir o perdão, o verdadeiro perdão por tudo aquilo que eu estava vivendo, né? Que é a libertação, a verdadeira libertação, como eu falo. E a segunda pergunta é: você acredita em destino? Eu acredito em destino? Diante de tudo que nós vivemos na nossa vida, das transformações que eu falo, das vivências que nós vamos tendo, de tudo como a nossa vida vai sendo conduzida pelas nossas escolhas, o destino somos nós quem fazemos. É isso que eu acredito. Eu acredito que quem faz o destino somos nós. Não existe nada pré-estabelecido, pré-definido, que desde o dia que tu nasce, que nós nascemos, até o dia que nós vamos desencarnar ou morrer do corpo físico aqui nesse planeta, nós vamos passar por X e X situações. Vamos morar em tal cidade, vamos construir família aqui, vamos casar com tal pessoa, vamos fazer não sei o que, trabalhar não sei no que, até o dia que vai morrer lá na data tal. Não tem isso. Não tem isso pré-definido. Eu não acredito nisso. Já acreditei nisso por muito tempo na minha vida. Que o destino era pré-determinado por alguém. Que seria Deus, algo externo, mas que não era eu. A partir do momento que eu entendi que nós somos responsáveis pela nossa vida, 100% responsáveis pela nossa vida, que nós temos o poder do livre-arbítrio, o poder da livre escolha, que nós escolhemos as situações boas e ruins em que nós nos colocamos. A partir do momento que eu entendi isso, eu passei a entender que o meu destino não está na mão do outro, ou de Deus, ou seja do que for, está nas minhas mãos. Eu faço as escolhas, né? Eu faço as escolhas e colho os resultados, seja o sucesso, seja o fracasso. O fracasso também é minha responsabilidade e eu tenho que aprender com o fracasso, e eu posso aprender com o fracasso, né? Errando que a gente aprende. Não há nenhum problema em errar. Mal errar é humano, mas nós precisamos aprender com os erros, isso sim é importante, né? Então, destino para mim é evolução, destino para mim é um crescimento de alguma forma. Isso é o destino, crescer de alguma forma, vir para esse planeta aqui e crescer, né? Evoluir. Isso sim, para mim, é o destino. O resto, aquilo que está fora do nosso controle, é um assunto longo que pode ser falado em diversos momentos, de diversas formas. O que realmente está fora do nosso controle, consciente e inconsciente, né? Porque às vezes a gente julga que algo está fora do nosso controle conscientemente, mas inconscientemente nós de alguma forma criamos ou ajudamos a criar aquela situação. Mas enfim, isso é um assunto bem longo e que daria nós poderíamos passar várias horas falando sobre isso aqui, né? Para discutir o que afinal de contas está ao nosso controle e aquilo que não está, né? Por enquanto é isso que eu quero compartilhar aqui, né? Se você gostou desse vídeo, gostou desse conteúdo, achou que é interessante, compartilha, curte, se está vendo no YouTube, deixa curtido também no Facebook ou no Instagram, se estiver vendo lá. Se inscreve no canal, curte a página, me segue no Instagram. Essas são maneiras, né, além de curtir o vídeo, comentar, são maneiras que as redes sociais também entendem de entender que esse conteúdo de alguma forma é importante e pode ajudar mais alguém. Aí ele mostra esse conteúdo para essas pessoas que estejam buscando por algum assunto semelhante,
né? Então deixa teu comentário também, né? Encaminha tua dúvida para que eu possa também falar sobre isso, responder, e talvez em outros vídeos ou lá mesmo nos comentários, né? Mas eu também gosto de reunir muitos comentários e fazer um vídeo. Então eu posso fazer isso também, né? Então deixa aqui para que a gente possa seguir nessa rede, nessa caminhada, falando sobre esses assuntos, né? E vou deixar também aqui na descrição, onde você estiver vendo, o link da última live que eu fiz falando um pouco mais sobre esse assunto, né? Bem mais, né? Resumidamente, mas é bem mais do que esse vídeo. E lá você pode ver mais detalhes, tá bom? Minha imensa gratidão mais uma vez e até a próxima!